Irmãos, de fato, é algo que o que nós temos aqui para poder falar, não é algo que poderíamos dizer que está escrito de forma explícita na Bíblia Sagrada. Você não vê um versículo falando sobre distúrbio de aprendizagem, não tem isso. Só que o fato de não estar escrito de modo explícito na Bíblia Sagrada, significa que devemos também ser aquém do tema? Significa que devemos deixar para lá? Significa que não devemos nos atentar a isso? De fato, sim, como foi revelado, há um problema estrutural na sociedade, onde de fato a sociedade está perdida. Ela não sabe o que fazer, mas grande parte do não saber o que fazer é porque falta o que a pastora Raquel falou, conhecimento. E o que Jesus disse para o próprio povo de Deus? O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. É claro que Cristo está falando referente às Escrituras, aquilo que falava referente à profecia da sua vinda. Só que este versículo ele é abrangente. Esse versículo ele pode ultrapassar e chegar a momentos, inclusive, da educação, da sociedade, da relação pai-filho e vice-versa. Então, pela falta de conhecimento, infelizmente nós erramos muito e podemos sim condenar pessoas. É claro que falar sobre distúrbio de aprendizagem em um culto Rockets, em um determinado momento, em determinados minutos, é impossível. Então, o que eu quero aqui é iniciar, trazer uma luz para que você compreenda um pouco mais sobre você e quem sabe você pode ajudar o teu pai a te ajudar, que é o que poderia acontecer ou deveria acontecer. Então eu inicio lendo o 3 João, verso de número 2, onde João ele vem e ele diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Perceba que João, ele faz distinção de alma, ou seja, do lado espiritual, que é tanto que nós atrelamos o evangelho praticamente só ao lado espiritual, e o evangelho não diz respeito só ao lado espiritual do homem, porque o homem, ele não é formado só do lado espiritual. O homem ele é formado também por emoção, também por sentimento, também por razão, também por sociedade. Tudo isso é a formação do homem, também pelo lado corpóreo, pelas células, pelas glândulas, pelo cérebro. Tudo isso forma o homem. E o evangelho abrange tudo isso. O evangelho não é só o lado espiritual, é tudo isso. Então João, quando escreve a carta e destina uma pessoa da sua confiança, um amigo seu, um irmão em Cristo Jesus, ele diz assim, eu quero que você vá bem em tudo. Eu quero que você vá bem no estudo, poderíamos aqui acrescentar. Eu quero que você vá bem na faculdade, eu quero que você vá bem na sua empresa, eu quero que você vá bem na sua paternidade, eu quero que você vá bem na sua maternidade, eu quero que você vá bem nas suas relações, eu quero que você vá bem, volte bem, fique bem, eu quero que tudo vai bem como está bem a tua alma. Por que a tua alma está bem? Porque você já encontrou Jesus. Então você encontrou Jesus, aquela briga e rixa com o pai foi solucionada. Agora as outras áreas da sua vida eu também quero que vá bem. Então perceba que a Bíblia ela é bem clara. O que diz respeito ao nosso corpo, à nossa mente, tudo isso Deus se importa. E eu gostaria que você entendesse isso acima de qualquer coisa. Tudo que diz respeito a você, Deus se importa. Se Deus não se importasse com o corpo, para que iria adiantar a ressurreição? Para quê? O que é que Deus vai ressuscitar dos mortos? Porque a alma, ela vai continuar cônscio. Jesus demonstrou isso na parábola lá do mendigo e do rico. Em Lucas, capítulo 16, verso do 19 do 19 ao 31. Jesus demonstra que depois que a alma sai do corpo, a alma continua vivinha.
Ela continua cônscio. Mas e esse corpo? É o que a gente coloca na terra, que a gente chama de enterrar. Vai enterrar. Estamos sepultando a pessoa. Então o que vai ressuscitar? O que é a ressurreição, senão a união do espiritual novamente com o carnal? Deus se importa com o teu corpo. Porque a Bíblia ainda diz que este corpo também é o templo do Espírito Santo. A nossa união como igreja corpórea é onde o Espírito Santo ele habita. Então temos que cuidar desse corpo. Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo de número 5, verso de número 23, Paulinho, ele escreve dizendo para Timóteo assim, ó, Timóteo, é o seguinte, eu sei que você tem uns problemas estomacais aí. Toma um vinho por causa dos problemas do teu estômago. E olha, era Paulo que ressuscitou o cara dos mortos. Uma vez ele estava pregando, o cara estava na janela, ficou com sono, caiu, Paulo falou, não morreu não. Ele está só dormindo aqui, a vida está nele, fica tranquilo, o cara despertou. Era Paulo, o homem que Deus usava com milagres. E ele recomenda o que para o discípulo dele? Uma oração? Não. Ele simplesmente fala, toma algo por causa do teu estômago. Então perceba, a Bíblia sim, ela cuida do nosso corpo sim. E para a gente iniciar, pode passar o slide aí, Rafaela, depois do versículo. Para a gente iniciar, eu queria fazer um teste para que você possa entender como é que funciona a nossa mente. E para fazer esse teste, eu quero chamar o líder e pastor desse departamento Rockets, que é o Tarcísio. Ninguém melhor para pagar mico. Então vem aqui, por favor, pega o microfone. Você está vendo aqui as palavras. Todos estão vendo as palavras. E essas palavras, automaticamente, elas são palavras que denotam cores. Só que eu não quero que você fale o que está escrito. É para falar a cor da palavra. E se você conseguir acelerar a leitura, eu te agradeço. Fechou. Não é para falar a palavra, é a cor. 1, 2, 3... Vermelho, preto, roxo, verde, laranja, roxo, amarelo, roxo, vermelho, laranja, verde. Falou vermelho, perdeu. Alguém quer tentar? Alguém quer vir tentar? Então vem aqui, Sofia, tentar. Elisa, você é a próxima, Elisa. Sim. Pode começar? Claro. Vermelho, preto, roxo, verde, laranja, roxo, amarelo, roxo. Não, ali é azul. Onde é azul? Aquele onde está escrito verde, para mim é azul, não sei que eu seja daltônico. Pra mim é roxo. Continua. Laranja, verde, preto, amarelo, laranja, roxo. Como que é o nome dessa cor, meu Deus? Não é amarelo, tá errado. Vermelho, preto, roxo. Roxo. Mas foi mais longe, parabéns. Hein? Vamos lá, 1, 2, 3. Vermelho, preto, roxo, verde, laranja, roxo, amarelo, roxo, laranja, verde. Não, verde. Ela falou laranja, onde era verde? Tá, mas é isso aí, deu para entender? Parabéns, obrigado. Irmão, perceba, eu não sei, vocês três que vieram aqui, Sofia, Tarcísio aí, Elisa, sentiram dificuldade? Bugou um pouquinho, deu para atrapalhar? É isso que eu quero que você entenda. Existe uma força maior do que você mesmo, dentro de você mesmo, tentando controlar você mesmo, brigando contra você mesmo. Existe essa força. Então, esse pequeno teste revela isso. Você vai no automático. Você quer ler a palavra, mas não é para ler a palavra. É para você falar a cor da palavra. E o seu cérebro que tenta, então, ditar as regras para que você funcione,
é onde você então trava e chega o momento que você confunde. Então vamos lá, pode passar. Quando nós falamos sobre distúrbio de aprendizagem, onde é que nós encontramos os distúrbios de aprendizagem? Onde nós encontramos? Achamos que encontramos distúrbio de aprendizagem somente em crianças, adolescentes. Isto é uma mentira. Na verdade, o distúrbio de aprendizagem está, sim, em crianças, em adolescentes, mas também está em jovens, adultos maduros. Ou seja, o distúrbio de aprendizagem está presente em cada ser humano. Em cada um de nós temos, às vezes, em mais quantidade ou maior intensidade, e outros em menor quantidade e menor intensidade, mas todos em algum determinado momento têm um pouco do distúrbio de aprendizagem. Agora, o que é o distúrbio de aprendizagem? A pergunta é, o que é o distúrbio de aprendizagem? Pode passar, Rafaela. Distúrbio de aprendizagem é um problema no sistema nervoso central. Repito, distúrbio de aprendizagem, problema no sistema nervoso central. A imagem aí, então, revela para você o que é o sistema nervoso central. Então, você tem o cérebro, e o cérebro está conectado através, aí poderíamos dizer, de fios. Entenda assim, como se fosse uma torre. E essa torre de energia é chamada de cérebro. E esta torre está repleta de cabos que estão conectados a eles. E estes cabos não recebem informações, ou quando recebe a informação, não recebe de modo correto. E isso seria distúrbio de aprendizagem. Tá? Então, o que é o distúrbio de aprendizagem? É um problema no sistema nervoso central. Agora, eu gostaria, pode passar, Rafaela, não confunda distúrbio de aprendizagem com dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem é uma coisa, distúrbio de aprendizagem é outra coisa. Então, qual é a diferença? Dificuldade. A dificuldade de aprendizagem está atrelada a um obstáculo que a vida coloca na tua frente e te impede de aprender alguma coisa. E quando eu falo de aprender, eu não estou falando só do aprender da matemática, da física, da química, geografia, do conhecimento analítico, mas de aprender coisas relacionadas à vida, de aprender inclusive a se movimentar, de inclusive a andar, de inclusive dançar, aprender. Então, quando falamos de dificuldade, eu estou falando de um obstáculo que se é criado, que a vida proporciona e te dificulta. Por exemplo, um obstáculo que a vida proporciona e que impede a aprendizagem, o desenvolvimento de uma pessoa, a má alimentação ou a falta de comida. A falta de comida impede uma pessoa de desenvolver-se, de crescer, de evoluir, de aprender. Exemplo, falta de moradia impede a pessoa de crescer, de se desenvolver, de expandir. Tudo isso é o quê? Dificuldade. Até mesmo a falta de paz no lar. Grande parte das pessoas que têm problemas de aprendizagem também tem desestrutura familiar. Não consegue aprender por ter desestrutura. Então, essa falta de paz dentro do lar provoca e é uma dificuldade. E pode virar, depois, um distúrbio de aprendizagem. Então, isso é dificuldade. É um obstáculo. E o distúrbio? O distúrbio, eu já falei aos irmãos, pode passar, Rafaela. Distúrbio nada mais é do que um problema no sistema nervoso central. Então, não está conectado direito, não está recebendo a informação direito. Por que que a internet falha? Porque da base até a tua casa alguma coisa aconteceu. Estourou um cabo, ou está desconectado o cabo na sua casa. Alguma coisa aconteceu que ela está fraca, ou ela está falha, ou está sem. É a mesma coisa dentro do sistema nervoso central, tá? Agora, como é que nós poderíamos classificar, então, os distúrbios de aprendizagem? Os distúrbios de aprendizagem são classificados em distúrbios de entrada e distúrbios de
saída. Existem duas categorias de distúrbios de aprendizagem: o distúrbio de entrada e o distúrbio da saída. Por distúrbio de entrada, o que é que nós entendemos quando falamos sobre distúrbio de entrada? Tudo o que está no mundo acontecendo aqui e agora, inclusive eu falando para você, o teu cérebro tenta captar como se fosse uma informação. Ele vai absorver isso como se for uma informação. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você percebe, o seu cérebro não vai captar como, por exemplo, uma caixa de som. Ele vai captar como uma informação. Distúrbio de aprendizagem de entrada é quando essa informação está entrando no teu cérebro, mas não entra direito. Ou não entra. Já começou na porta, já não entra, e se entra, entra confuso, entra estranho, entra ruim, entra com delay, com atraso, tá? Quando entra, esse é o distúrbio de aprendizagem de entrada. O distúrbio de aprendizagem de saída é o contrário. Entrou a informação, captou, o cérebro entendeu. O cérebro preencheu, recebeu, absorveu, mas na hora que você vai colocar isso aí para fora, você não consegue. Por exemplo, você não consegue fazer a prova. Você entendeu o assunto. Você compreendeu perfeitamente. O professor chegou em você, passou a aula lá. Vamos lá, vou puxar a sardinha para o meu lado. Aula de História, Revolução Francesa, ou Revolução Industrial. E o professor discorre, e você compreendeu, você interagiu com o professor, você perguntou, você tirou dúvida com o professor, entendeu? Só que chegou o dia da prova. E quando chegou o dia da prova, aí você toma a bomba. Aí quando você vai para sua casa, que você pega a prova, que você vai ver de novo lá aquela pergunta, puxa, mas o professor explicou isso aqui eu sei, isso aqui aconteceu tal data, aconteceu com fulano de tal, no dia tal, tal, tal. Distúrbio de saída é quando na hora que entrou a informação, você captou, mas na hora de replicar, você não consegue replicar a informação. Não consegue desenhar, não consegue escrever, não consegue repassar através da fala aquela informação. Distúrbio de saída é isso, você não consegue colocar para fora. Então, eu quero trazer aqui alguns distúrbios de entrada, para que você possa entender e compreender quais são. Distúrbios de entrada, depois eu vou disponibilizar, na verdade eu já passei para a Cíntia, tá? O PDF, depois ela vai colocar lá no grupo, você vai poder ter acesso, depois isso aqui também estará no YouTube para você poder mastigar melhor. Distúrbio de entrada, então nós vamos ter o distúrbio da percepção auditiva, da integração, da memória e da percepção visual. Então vamos começar pelo distúrbio de entrada, conhecido como percepção visual. Então, quando falamos sobre esse distúrbio da percepção visual, ela vai desvirtuar, vai desconfigurar, vai afetar a escrita, principalmente a escrita. E aí, então, eu quero ler para você algumas das características desse distúrbio. Então, vamos lá. Primeiro, dificuldade em definir a posição ou a forma do que se vê. A primeira coisa, distúrbio de entrada, onde você tem o problema visual, percepção visual. É um quadrado, é um retângulo? É um círculo, é um oval? O que é isso? Que forma geométrica é essa? Quem tem esse problema não consegue distinguir perfeitamente a diferença das formas geométricas. Da escrita, é um E ou é um 3? Pega o 3 em forma e o E em forma. É o quê? Outra característica, confusão entre as letras semelhantes. É bala ou dala?
troca o B pelo D, troca o P pelo B, o N por M, N de navio, por M de Maria. Isso significa que você então é burro? Sim? Não. As pessoas que têm problemas com distúrbios de aprendizagem são pessoas que são taxadas na escola de burro. Inclusive, até na reunião dos professores, eu falo porque eu sou um. Não exerço a função mais, mas eu me recordo das reuniões e quando se apontava o nome de um aluno, esse burro. Inclusive, isso acontece até mesmo dentro da própria casa. Esse moleque é um burro. Acontece. E não é um burro, perceba que a falta do conhecimento, da análise, da compreensão, da paciência, de um olhar diferente, a pessoa então é taxada de burro. Mas deixa eu te falar uma coisa, pesquisas revelam que as pessoas que têm distúrbio de aprendizagem têm o QI na média ou QI superior à média. Repito, os maiores gênios do mundo, todos sem exceção, tiveram distúrbios de aprendizagem, todos sem exceção. Inclusive a genialidade, dentro até mesmo dos esportes, você pega um Messi da vida, ele é autista. Os maiores gênios do mundo sempre tiveram distúrbios de aprendizagem. Então, não é burro. Só tem que canalizar corretamente a deficiência. É totalmente diferente. Outro problema, tem dificuldade com as noções de espaço e direção. Aí você fala para a pessoa assim, ó, você vai entrar aqui nessa porta e vai virar a terceira direita. Ela vira a segunda esquerda. Aí você fala, não é esta direita, é a outra direita. Porque tem dificuldade do que é direita, do que é esquerda, do que é cima, do que é baixo. Vai fazendo um exercício, tem dificuldade na hora de agachar. Porque na hora que agachar, ela levanta. E na hora que é para levantar, ela está agachada. Quem tem a dificuldade do distúrbio de aprendizagem, da percepção visual. Vamos para o próximo, irmão, porque nós temos muita coisa e pouco tempo. Agora, a percepção auditiva. Ainda pode passar, Rafaela. Percepção auditiva. É outro distúrbio de entrada. E quando falamos sobre o distúrbio de entrada de percepção auditiva, essa pessoa, quando ela ouve um som, o cérebro tem dificuldade de transformar isso em informação. Um exemplo disso, menino, pega a bola, ele traz a bala. Porque ele não entendeu o que era bola. No cérebro dele não entrou bola. Aí, quando ele vai trazer a bala, que a mãe diz, o pai ou alguém, mas eu pedi a bola, você me trouxe a bala. Eu não ouvi bola não, a senhora está errada, a senhora não falou bola não, a senhora falou bala. Eu falei bola, você falou bala, bola, bala, bola. Aí o que acontece? Ô pai, vem aqui. O senhor que estava assistindo futebol, que não viu nada, mas o senhor ouviu a minha mãe falar bola? Aí começa a tentar se autodefender, chamando quem não está na história. Percepção auditiva. Outro exemplo de uma pessoa que tem problema na percepção auditiva, que é o distúrbio de aprendizagem de entrada, é que esta pessoa, por exemplo, não consegue distinguir o som da televisão de uma mulher com a mãe pedindo algo para ele. A mãe está na cozinha e ele está na sala assistindo.
E de repente, uma mulher na televisão falou alguma coisa, e naquele mesmo momento a mãe também falou alguma coisa. Ele não sabe quem é quem. Ele tem dificuldade de discernir os sons dentro do ambiente, ele não sabe quem é quem. Aí a mulher que estava falando com o advogado na Netflix, ele chega na mãe: mãe, por que a senhora tocou no assunto do advogado? Não estou entendendo, o que é isso? Porque não tem distinção. O cérebro não consegue captar, eu repito, é burrice? É débil mental? Perceba que nós criamos confusão na escola. Eu gosto de uma frase, na verdade não foi uma frase, foi na verdade uma palestra que eu assisti de Pondé. Pondé, filósofo brasileiro, ele é ateu, e você ouve, pastor? Sim, eu ouço ele, ouço o carnal, eu ouço. Retenho o que é bom, aquilo que não é bom eu jogo fora. Mas ele, como professor e daqueles que tem mesa na PUC, ele diz que a escola hoje é a instituição mais perdida da sociedade. O professor não sabe o que está fazendo, o aluno não sabe o que está fazendo, o coordenador não sabe o que está fazendo, o pai também não sabe o que está fazendo. A escola é a instituição mais perdida. O professor que não sabe o que o aluno está fazendo, ele chega no coordenador, que não sabe o que o professor está fazendo, que não sabe o que o aluno está fazendo, chama o pai. E o pai também não sabe o que está fazendo e diz: o problema é de vocês, que aconteceu na escola. É assim que acontece. Então perceba que nem a nossa educação, os profissionais da nossa educação, porque isso aqui teria que ser algo básico dos profissionais da nossa educação, eles também não sabem. E aí é onde nós temos um ensino mecanizado para todos. É isso que se chama formatura. Você nunca pensou o que significa a palavra formatura? A palavra formatura vem de forma. Eu te formei segundo uma concepção generalizada, quando na verdade o olhar atento tinha que fazer o diferente, o cuidado, que inclusive a Heloísa citou aqui. Agora, continuando, distúrbio de aprendizagem de integração. Pode passar, Rafaela, por favor. O distúrbio de aprendizagem de integração não está relacionado à visão e não está relacionado também à audição. É claro que uma coisa vai puxando a outra, mas ele está relacionado principalmente à compreensão. Então vamos lá. Como é que eu sei que a pessoa ela tem um distúrbio de aprendizagem baseado na integração, na compreensão? Primeiro, ela ouve uma história. A mãe de fulano de tal acorda às 6 da manhã, e quando ela acorda, ela lavou o rosto, depois ela escovou os dentes, foi preparar o café para a filha. Às 6h30 ela acordou a filha, que deu café à filha, trocou a filha, levou a filha para a escola às 7 horas. Depois disso ela foi para o Pilates, depois que ela foi para o Pilates, então ela tomou um banho e foi trabalhar. A criança até entendeu, a pessoa entendeu a história. Agora conta a história, ela não consegue trazer sequência. A história é o seguinte: é uma mulher aí que faz pilates, que depois que ela trabalhou, ela tomou um banho, aí levou a filha para a escola. Perceba que a história em si não está errada, tudo isso faz parte do texto. Mas a sequência está errada. Tá? Então é um distúrbio de aprendizagem de integração. Essa pessoa também, por exemplo, ela não consegue entender o modelo que você está usando. Tem um episódio do Chaves que eu gosto muito, e para mim deveria ficar eternamente o Chaves na televisão. Todas as gerações deveriam assistir o Chaves. E na escola, o professor Girafales, ele pega o Kiko, o Chaves tem duas versões, e ele diz assim, ó: eu tenho 4 laranjas. Comi uma, quantas ficou? E ele repete: eu tenho 4 laranjas, comi uma, quanta ficou? E eles vão enrolando ali até que o Chaves entende que é uma subtração. Essa é a essência, é uma diminuição, subtração. Só que eles dizem depois: eu sabia essa com maçã.
A pessoa que tem problema com dificuldade de percepção, ela entende o que você explicou. Só que para explicar, você usou um modelo. E aí você fala para ela, você entendeu? Entendi. Eu só não entendi uma coisa, professor, o que tem a ver esse cachorro que você usou aí? Poxa, eu usei o cachorro para explicar para você o negócio. Ah, não, eu entendi o negócio, mas só não entendi porque o cachorro está na história. É a pessoa que tem o distúrbio de aprendizagem de integração. Outro distúrbio de aprendizagem de entrada é o distúrbio da aprendizagem da memória. E este é o último da entrada, tá? Então, distúrbio de aprendizagem de memória. Distúrbio de aprendizagem de memória está relacionado justamente à captação, à absorção do conteúdo. As pessoas que têm problema com esse distúrbio são pessoas que não conseguem gravar o conteúdo a curto prazo. A pessoa chegou da escola, por exemplo. Aí quando ela chega, e aí, você teve aula do quê? Não sei não. Mas você acabou de chegar da escola, nem uniforme você tirou. Então, aula do quê? Tive lá, acho que português e matemática. Você acha? Qual foi o capítulo, qual foi o conteúdo que o professor de português te passou? Não anotei não. Não lembro não. Você não lembra? Você acabou de sair da aula. A curto prazo não grava, não assimila. Para essa pessoa que tem esse distúrbio, no mínimo 15 vezes a mesma coisa para ela entender. Segundo as pesquisas. E quando ela grava, ela capta, aí aquilo fica tão registrado na memória dela. Se passar 15 anos, ela lembra na íntegra tudo o que aconteceu. Tem pessoa que você visitou a cidade uma única vez. E aí você fala aqui, a gente, lembra aquele restaurante naquela cidade? Não lembro. Aí ele lembra, não foi lá em Búzios, um restaurante amarelo com um nome tal, a gente inclusive comeu tal coisa, o garçom ele era até simpático, ele falou com a gente, o nome dele era este. Lembra em detalhes. Então o que falha é o curto prazo. Entretanto, quando ele compreende, quando ele entende, quando ele aprende, absorve, automaticamente ele não esquece mais. Agora nós vamos falar sobre os distúrbios de saída, tá? Então, distúrbios de saída. Os distúrbios de saída é subdividido em distúrbios de linguagem e distúrbio da saída motora, da atividade motora, tá? Então, o distúrbio de saída da linguagem, distúrbio de saída, que é subdividido em linguagem. A linguagem, ela também divide-se em espontânea e de demanda. Então, vamos falar primeiro de demanda. Aí depois a gente vai para o da atividade motora. Pode passar, Rafael. Então, vamos lá. Demanda não, desculpa, espontâneo. Distúrbio de aprendizagem de saída de linguagem, item espontâneo. Como é que é esta pessoa? Ela não consegue conversar espontaneamente. Esta pessoa, se você vai na casa de alguém e fica lá 4 horas com este alguém, esta pessoa não fala um A. E você sente vergonha, porque só você falou. Aí quando você chega na tua casa, você fala, nossa, mano, não vou sair mais com você não, mano. Você só me envergonha, você não fala nada. É só eu que falo, é eu que tenho que puxar assunto. Só eu faço social, só eu converso, só eu. Você não faz nada, não conversa nenhum A. Você nem pergunta se a pessoa está, nem bom dia você deu para a pessoa. E aí ele vai dizer assim, vou falar o quê? Tenho nada para falar. E aí você continua brigando com ele. Ele diz assim, mas eu não sei falar. Eu não sei começar uma conversa. É o distúrbio de aprendizagem, de saída, de linguagem. Não consegue falar espontaneamente. Existe um irmão na nossa igreja que não tem esse distúrbio. Alguém chuta quem é?
Ele não tem esse distúrbio. Onde ele chegar, ele faz a festa. Mas tem pessoas que têm, não conseguem iniciar a conversa. Agora, o distúrbio de aprendizagem, de linguagem, de saída, mas que fala da demanda. Agora a demanda. Esse a pessoa não começa a conversa, mas tem que interagir. Então, pensa assim. Você tem um engenheiro e tem um mestre da obra lá que contratou esse engenheiro, né, e para poder fazer alguma coisa. E esse cara o tempo inteiro que está pagando o serviço, ele mostra, então, aqui tem uma rachadura, não sei, entendeu, se é estrutural. Você poderia me dizer se é estrutural ou o que é, se é rachadura, se é fissura, se é profundidade, se é da base. Você pode me explicar alguma coisa sobre isso? Aí o cara olha assim, então, peraí, deixa eu ver. Então, é que, na verdade, para poder falar sobre isso aqui... O que você perguntou? Quem tem dificuldade, ou quem tem o distúrbio de saída da linguagem de demanda, tem que interagir. E ele não consegue interagir, ele trava. A pessoa faz pergunta, tenta puxar assunto, ele não consegue responder. E para tentar ganhar tempo, ele volta a pergunta para a pessoa. O que você perguntou mesmo? Desculpa. E ele enrola tanto que ele vai embora e não explica nada. É o que tem o distúrbio de aprendizagem, de saída de linguagem, de demanda. Outro distúrbio de aprendizagem de saída seria aí da atividade motora. E a atividade motora também subdivide-se em grosseira e também a fina, tá? A grosseira, os músculos não correspondem aos movimentos. Ele se torna desajeitado e geralmente essa pessoa é alvo de piada na educação física. Você vira para o outro e fala, ó o fulano, ó como ele anda, ó como ele corre, parece um pinguim reumático. Mas por quê? A gente dá risada, mas é o universo que acontece. Você vem falar para mim que você nunca deu risada. Você quer mentir para mim que você nunca deu risada de um colega seu que anda estranho. Que a bola na educação física, no vôlei, bate na cara dele 3 vezes depois que ele tem a reação de levantar o braço. Você vai dizer para mim que você nunca tirou um sarro de uma pessoa dessa? Jamais. Entretanto, isso pode ser um distúrbio de aprendizagem. Há pessoas que a gente fala, inclusive, assim, ó como é que anda feio. Ó como é que anda esquisito. Distúrbio de aprendizagem. Por isso que eu falei, não é só analítico, não é só conhecimento. É também motor, é corpo. Os músculos no distúrbio de aprendizagem de saída na atividade motora grosseira não responde. E a pessoa, ela tropeça no próprio pé, bate em tudo, vai pegar a jarra de suco, parece que é o flash, ou é muito devagar. Aí você fala, pega mais rápido. Aí ele vai se disciplinar para fazer mais rápido. Só que aí ele não tem um controle, ele... E o negócio cai tudo. Vai andar pela Renner, pela Riachuelo, cai tudo. Bate o tempo inteiro a perna, torna-se um desajeitado. Pode ser um distúrbio. Veja bem, irmãos, eu não estou firmando aqui nada. Eu estou dando ideias. Para que você possa se conhecer um pouco, analisar a si mesmo, e quem sabe você chegar no seu pai e falar, pai, eu preciso passar com um especialista. Eu preciso passar com um especialista. Pois se eu não passar com um especialista, possa ser que piore a situação. É como se você tivesse um osso quebrado. E se você não engessar ele no lugar certo, como é que ele vai grudar? Torto, errado. Então, para que não cresça pior e chegue num estágio que não dá mais para reverter,
seja irreversível, então quem sabe você cutuca o teu pai e fala: eu preciso, porque eu tenho isso aí que ele está falando. Eu preciso. Tá? Então, a grosseira é o desajeitado. O fino já é um conjunto de músculos também, mas os músculos são menores. E quando você tem um problema de distúrbio de aprendizagem, de saída de atividade motora fina, é como se, por exemplo, para você entender, a sua mão, ela não acompanha o seu raciocínio. Então você tem uma frase para escrever. Você tem uma frase na cabeça, você tem que escrever aquela frase. Só que a sua mão não acompanha o seu raciocínio. E aí quando você coloca a frase não tem sentido. Por que não tem sentido? Porque ou você trocou as palavras de ordem, ou não colocou palavras que estavam na frase na tua mente. Você engoliu. Por quê? Para a sua mão tentar alcançar o teu pensamento, a tua frase que está no teu pensamento, ela vai tentar escrever um pouco mais rápido, só que não responde. O músculo menor não responde. Esse é o distúrbio fino. A atividade motora fina, ele não responde. Aí, quando ele não responde na mesma velocidade, o que ele vai tentar fazer? Ele engole uma palavra. Aí a sua frase não tem sentido. Significa que você é desatento? Talvez não. Talvez não. Então eu quero correr mais 5 minutinhos para nós falarmos aqui sobre alguns outros distúrbios. Já passou o meu horário. Já acabou. Desculpa. Então eu vou correr pelo menos falar mais um aqui, mais 2, vai. A dislexia e a disgrafia. O restante, uma outra hora, um outro momento, a gente marca. Vamos lá, ó. Outros distúrbios, nós temos dislexia, disgrafia, afasia, disartria, descalculia, dispraxia. Eu não vou poder falar sobre isso. O tempo não permite nós falarmos sobre isso, mas depois a gente pode marcar aí um GC, eu converso com o Tarcísio e com a Cintia, a gente marca um GC e continua a parte 2, a parte 3. Pastora Raquel também é pedagoga, especialista nisso, dá para a gente poder usá-la também. A gente pode depois falar sobre isso, mas vamos lá. A dislexia, tá? Então o próximo aí, a dislexia. Este é o distúrbio conhecido como a mãe dos distúrbios de aprendizagem, porque acredita-se que tenha sido o primeiro a ser descoberto e os outros vieram descer. A dislexia, ela é muito comum e eu posso dizer para você, se você quiser conhecer uma pessoa dislexa, prazer, eu, Rodrigo, eu sou uma pessoa dislexa. O dislexo, ele confunde algumas coisas, e eu sou assim, desde criança era assim, ainda hoje, eu ainda me pego tendo erros por causa da dislexia. Eu tenho dislexia, tá? Então é por isso que eu digo para você, você não é um burro, e isso não pode impedir, e nem deve impedir você de continuar a tua vida. Você pode tudo em Cristo Jesus. Você pode tudo em Cristo Jesus. O que você precisa é se autoconhecer e entender que você pode superar isso, mas para isso você precisa ter fé em Deus e precisa de ajuda de um especialista. Você precisa de ajuda de um especialista. Então vamos lá. Quando nós falamos sobre a dislexia ela é caracterizada por entender as informações de modo invertido, confuso e contraditório, tá? Então, na próxima imagem, eu quero mostrar para você como é que funciona aí a mente de uma pessoa dislexa. Pensa num fio de lã. Esse fio de lã não fica enroladinho, dobradinho, ele fica bagunçado dentro do cérebro. É mais ou menos assim quando eu falo para você, ó, aula de geografia, apostila de número 3, capítulo de número 2, página 56, parágrafo de número 4, continue. O dislexo não entende o que é parágrafo, o que é capítulo, ele confunde tudo. O dislexo, ele confunde a letra E com o número 3, o P com o B, o T com o D. E eu sou assim. E ainda escrevi 2 livros, e tem outros que eu quero escrever. O Gabriel foi o primeiro a corrigir o português e a gramática do meu livro, coitado. Mas isso não pode impedir você de avançar. Você não é burro. A Bíblia diz que você é forte. Jovem é forte, já venceu o maligno. É o que a Bíblia fala acerca de você.
Tá? O dislexo, por exemplo, ele não tem uma noção do espaço. Ele não tem a noção do espaço. No outro slide eu coloquei aí, mas depois você vai ler cada característica do dislexo. Ele também às vezes se perde, ele também se bate, mas não é porque ele é desajeitado, já não é motor, é porque ele é dislexo. Ele, por exemplo, não consegue escrever o 8 nas duas linhazinhas do caderno. Ele sempre passa um pouco, ou para baixo ou para cima, a noção de espaço na linha se perde. Ele não consegue, então ele é burro, ele é desfocado, ele é relaxado? Não, mas de tantas pessoas falarem isso, ele passa a acreditar que é. E ele começa a fortalecer isso na mente dele, só o que é negativo. Então eu não vou me adentrar aqui, mas depois você leia quando a Cíntia colocar lá no grupo dos pais e também dos próprios adolescentes, tá? Disgrafia. A disgrafia é caracterizada por a letra feia. E quando eu falo de letra feia, é o garrancho mesmo. É aquilo que nem você que escreveu entende. Que você vai ler, você pede para a pessoa, lê para mim o que você escreveu aí. E a pessoa vai ler e nem ela consegue ler. E deixa eu te apresentar uma pessoa também que tem disgrafia. Prazer. Eu. Como eu já disse, eu sou professor por profissão. E sabe o que os meus alunos me deram no dia dos professores no meu primeiro ano de aula? Um caderno de caligrafia. Falei, professor, a gente não entende nada do que você escreve. Eu falei, filho, não pode fazer nada, o problema é teu. Eu já estudei. Eu não posso fazer nada. Eu não tenho como melhorar isso, eu tenho disgrafia. Na verdade, meu irmão, eu descobri isso quando eu fiz esse curso. Que para mim até então, a minha letra só era feia. Eu não sabia. E muitas coisas ouvi na trajetória da minha vida porque a minha letra era feia. Mas não sabia que era disgrafia. Eu também coloquei ali embaixo algumas características de quem tem a disgrafia. Depois você vai ler, mas para finalizar, tá aí, ó, o garrancho. Pode mostrar, Rafaela. Isso aí é quem tem disgrafia. Então, eu termino dizendo para você ficar firme, para você confiar em você, para você acreditar em você. Se você conhece alguém na sua casa que tem algum dos distúrbios mencionados e outros que depois você pode conhecer, tenha paciência, tenha compreensão. Ainda gostaria de falar sobre o TDAH, mas nós não temos tempo para isso. Numa outra oportunidade falaremos. Mas continue firme e que Deus possa abençoar você grandemente. Não desista. Você é o melhor de Deus para essa terra.